O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, continuação do capítulo 524. E Jesus começa a falar de novo. Enquanto tomávamos a refeição, um de vós, que não é de Israel, disse que me queria pedir uma explicação. Que ele faça agora, porque logo teremos que voltar para o meio do povo e depois separar-nos. Fui eu quem disse isso, mas muitos desejam saber. Zaqueu não sabe explicar bem, nem mesmo outros entre nós que são da tua religião. Nós perguntamos aos teus discípulos quando passaram por aqui, mas eles não nos falaram com clareza. Então, o que é que queres saber? Nós não sabíamos que tínhamos uma alma, isto é, nós, pelo menos, não devíamos sabê-lo, porque os nossos antigos éramos uns animais. E já não sabíamos mais o que é essa alma. E nem agora sabemos o que é alma. Será talvez a nossa razão? Não cremos, porque em tal caso teríamos ficado sem ela. E temos ouvido dizer que sem a alma não há vida. Então, o que é essa alma que nos dizem ser incorpórea, que dizem que é imortal, se ela não é a razão? O pensamento é incorpóreo, mas ele não é imortal, cessando com a nossa vida. Mesmo o mais sábio já não pensa mais depois da morte. A alma não é pensamento, homem. A alma é o espírito. É o princípio imaterial da vida. O princípio impalpável, mas verdadeiro, que anima todo homem e que continua depois do homem. Por isso se diz que ela é imortal. E é algo tão sublime que até o mais poderoso dos pensamentos é um nada em comparação com ela. O pensamento tem um fim. Feliz ou condenada, ela continua a existir. Felizes aqueles que sabem conservar a alma pura, ou fazer que fique pura, depois de a terem tornado impura, a fim de entregá-la ao seu Criador como ele a deu ao homem, a fim de animar a sua humanidade. Mas ela está em nós ou acima de nós, como o olho de Deus? Está em nós. Em nós, na prisão, em nós, até a morte, como uma escrava? Não, ela é rainha. No pensamento eterno, a alma, o espírito, é o que reina no homem. Nesse animal que foi criado e que se chama o homem. Ela veio do rei e pai de todos os reis e pais. Ela é o seu sopro e sua imagem. É um dom e um direito de Deus, tendo como missão a de fazer da criatura um animal chamada homem, não mais homem, mas um rei do grande reino eterno. De fazer dessa criatura chamada homem um Deus, depois desta vida, um ser vivente, namorado do Altíssimo e único Deus. E foi criada rainha a alma, com a autoridade e o destino de uma rainha, para ser filha do Rei eterno. Suas servas são todas as virtudes e as faculdades do homem. Seu servo é o pensamento. Servo e aluno é o pensamento humano. É do espírito que o pensamento humano adquire poder e verdade, adquire justiça e sabedoria, e pode elevar-se a uma posição de regimento. Um pensamento privado da luz da alma estará sempre com lacunas e trevas, não podendo nunca compreender verdades que, para quem está separado de Deus, por ter perdido essa realeza da alma, são mais incompreensíveis do que os mistérios. Volta a ser animal apenas. E será cego o pensamento deste homem animalizado. Será ele um parvo se estiver faltando o ponto básico, a alavanca indispensável para compreender, para elevar-se, deixando o humano e a terra e atirando-se para o alto, a Deus, ao encontro da sabedoria de Deus, da inteligência, do poder da divindade. Em uma palavra, eu falo assim a ti, Demetes, porque não estiveste sempre trabalhando como cambista, e podes compreender e explicar aos outros. És verdadeiramente um vidente, mestre. Não, eu não tenho sido sempre um cambista, mas esse foi o último degrau da minha descida. Diz-me, mestre,
Se, porém, a alma então é rainha, por que então ela não reina e domina o mau pensamento e a má carne de todos os homens? Dominar não seria nem liberdade nem merecimento, seria opressão. Mas o pensamento e a carne oprimem também a alma. Eu falo de mim, ela é oprimida. Fazem dela uma escrava muitas vezes. Por isso é que eu perguntava se ela estava em nós em forma de escrava. Como pode Deus permitir que uma coisa então que ele criou tão sublime, pois tu a definiste assim como sopro de Deus, a imagem dele, seja tão rebaixada e oprimida pelo que é inferior a ela, a carne? No pensamento divino estava estabelecido que a alma não conhecesse escravidão alguma. Mas tu te esqueces do inimigo de Deus e do homem. Os espíritos inferiores são conhecidos por vós também. Sim, e todas as suas intenções cruéis, eu posso dizer que, lembrando-me do menino que eu era, somente por causa desses espíritos inferiores é que eu posso entender o homem que eu me tornei e que eu fui até chegar às soleiras da velhice. Agora eu me encontro com um menininho que perdeu o caminho naquele tempo, mas poderei eu tornar-me de novo tão pequeno a ponto de voltar à primeira pureza anterior? O caminho por onde se vai andando para trás no tempo, porventura nos é permitido? Não, não é permitido. E não é preciso também voltar para trás no tempo. E tu não poderias fazer isso. O tempo passado nunca mais volta, nem se pode fazer com que ele volte. Nem nós podemos voltar a ele, mas isso não é necessário. Alguns de vós são de lugares onde é conhecida a teoria da escola pitagórica ou espírita, uma teoria cheia de erros. As almas, ao terminarem sua parada nesta terra, não voltam nunca mais desta terra em corpo nenhum, nem no de animais, não sendo conveniente que uma coisa tão sobrenatural como a alma é venha habitar dentro de um animal bruto, nem no corpo humano, porque não seria dado nenhum prêmio ao corpo que se reunisse à alma no último juízo, se aquela alma não tivesse tido vários corpos para vestir essa alma. Dizem os que creem na teoria de que falamos que será o último corpo que gozará, porque por sucessivas purificações em vidas sucessivas a alma somente na última encarnação é que atinge a perfeição digna de prêmio. Um erro também e outra ofensa. Erro e ofensa contra Deus ao admitir-se que ele não tenha podido criar mais do que um número limitado de almas, e erro e ofensa contra o homem, julgando-o tão corrompido que dificilmente possa merecer prêmio. Não haverá prêmio imediatamente, mas dever-se-á passar por uma purificação na outra vida, em 99% dos casos, o caso do purgatório. Mas a preparação há de ser uma preparação para a alegria. Portanto, quem se purifica lá no purgatório já é alguém que se salvou. E tendo se salvado, irá se comprazer também em seu corpo, no seu único corpo, a partir do último dia. Não poderá ter mais do que um corpo para sua alma, e nem sua alma ter mais do que vários corpos, mais do que uma vida aqui, e com o corpo que lhe deram os seus procriadores e com a alma que o Senhor criou para vivificar sua carne, ela junto com o seu corpo único que ela teve em vida, gozará do prêmio eterno. Reencarnar-se não é concedido à alma, como não é concedido retroceder no tempo, mas sim pode-se recriar-se com um gesto livre de vontade. Sim, isso é concedido a todos, e Deus abençoa essas decisões e as ajuda a acontecer. Todos vós as tivestes. Eis que agora o homem, pecador, viciado, sujo, delinquente, ladrão, corruptor, homicida, sacrílego, submetendo ao banho do arrependimento, renasce espiritualmente, destruindo a polpa corrompida do velho homem e acabando com o seu eu mental, ainda mais corrompido. Mas se a vontade de redimir-se fosse um ácido que ataca e destrói um invólucro frágil em que se guarda um tesouro e põe a nu o próprio espírito, tendo-o purificado, saneado, revestido com um novo pensamento da alma, da mente, com uma nova veste limpa, pura e rejuvenescida. Ó, uma veste que pode aproximar-se de Deus, que pode dignamente cobrir a alma criada de novo, protegê-la e ajudá-la até chegar à supercriação desta que é a santidade completa, que amanhã, um amanhã talvez ainda distante, se for olhado com uma mente, uma medida humana do tempo, e que está muito perto se for contemplado com o pensamento na eternidade. Será gloriosa no reino de Deus,
E todos podem, se quiserem, criar de novo em si o menino puro dos seus dias infantis. O menino amoroso, humilde, sincero, bom, que a mãe apertava contra o seio, que o pai olhava gloriando-se dele, que o anjo do céu amava e que Deus admirava com amor. As vossas mães talvez fossem mulheres de grande virtude. Deus não deixará sem prêmio a virtude delas. Trabalhai, pois, para terdes uma assim, para vos reunirdes a elas. Quando para todos os virtuosos haverá um só prêmio, o reino de Deus para os bons. Talvez não tenham sido boas e tenham cooperado para a vossa ruína, mas se elas não vos amaram, se vós não conheceis o amor, se a falta dele vos tornou maus agora que um amor divino vos acolheu, sede santos para poderdes, numa alegria celeste, gozar do amor que supera todos os outros demais amores humanos. Tendes agora algo mais a perguntar? Não, senhor, temos que aprender tudo mesmo, mas no momento não nos lembramos de mais nada. Eu vos deixarei João e André por alguns dias. Depois mandarei para cá discípulos bons e sábios. Quero que os podros selvagens conheçam os caminhos do Senhor e as suas pastagens, bem como os de Israel, pois eu vim para todos, e amo a todos de igual modo. Levantai-vos e vamos. E por primeiro é ele quem desce para um jardim diferente, acompanhado de perto pelos seus que docemente se lamentam. Mestre, falaste este homem como poucas vezes falas aos teus eleitos. E estáis ressentidos por isso? Não sabeis que assim se faz também no mundo quando se quer conquistar alguém que amamos? Pois com aqueles que sabemos que nos amam com todo o seu ser e já são de nossa família, não há necessidade de arte para conquistar. Basta que nos vejamos para já estarmos todos unidos em alegria e paz. De Jesus com um sorriso divino cheio de uma alegria comunicativa. E os apóstolos não se queixam mais. Pelo contrário, felizes olham para ele, abandonados à alegria de se amarem. E assim termina esse capítulo em visão 524 de Maria Valtorta. Fiat.